Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Segundô, o podcast que chega toda segunda-feira às 8 da manhã para te inspirar e trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Eu sou Luiz Segundo, corretor de imóveis, e estou aqui para compartilhar insights, histórias e dicas que vão transformar sua forma de enxergar o mercado e sua carreira. O Segundô nasceu para ser o seu companheiro no início da semana, trazendo conversas de alto nível com grandes nomes do mercado imobiliário. Aqui vamos falar sobre tendências, inovação, liderança, estratégias que fazem a diferença para quem quer crescer no setor. Nossa missão é entregar conteúdos práticos e inspiradores para corretores, investidores e profissionais da área. E no episódio de hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, meu amigo Herbert Reis, advogado com grande experiência no mercado imobiliário e na gestão de condomínios. Ele tem um vasto conhecimento sobre questões jurídicas que envolvem compra, venda e aluguel de imóveis, além de ser uma referência quando falamos sobre os direitos e deveres em condomínios. Hoje vamos esclarecer algumas das principais dúvidas jurídicas que envolvem o mercado imobiliário, desde a compra de imóveis na planta, contratos de locação, direitos dos condôminos e muito mais. Se você quer evitar dor de cabeça em transações imobiliárias, esse episódio é para você. Herbert, muito obrigado por você estar aqui comigo. Você é um grande amigo, parceiro aí de longas datas e a gente vai ter um papo aqui com certeza muito edificante aí para quem vai nos assistir. Mas antes da gente introduzir aqui, eu queria, para quem ainda não conhece o Dr. Herbert Reis, você pudesse fazer aí uma pequena apresentação sua aí para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Perfeito. Luiz, primeiro, obrigado demais. Agradeço enormemente pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre isso que a gente milita no dia a dia, né? Como você antecipou um pouco, compra e venda, mercado imobiliário, condomínios. De fato, eu costumo dizer para nós que somos cearenses, isso é a nossa cachaça, né? Ou seja, a gente trabalha com aquilo que a gente realmente gosta, com aquilo que a gente ama. Bom, sou advogado do mercado, tenho 19 anos aí de formação, trabalho praticamente desde que eu comecei a trabalhar como advogado, eu trabalho no mercado imobiliário, né? Então, assim, esse dia a dia do mercado, o mercado mudou bastante. Você também que é uma pessoa que conhece mercado, que está no mercado já há muito tempo, sabe que o mercado imobiliário mudou bastante. Eu costumo dizer que, inclusive, para nós advogados, a um determinado momento nem se tinha esse advogado especialista em direito imobiliário, né? Para você ter ideia, quando eu formei aqui em Fortaleza, né, tinha uma especialização em direito imobiliário, que inclusive quem mais participava eram os advogados que trabalhavam com cartório, né? Aí depois isso foi estendendo para os advogados de construtor, ou seja, era um mercado muito incipiente, a gente vai falando de 20 anos atrás, né? E hoje é esse mercado vasto, gigante, complexo, né, que movimenta muito, seja em locação, seja na compra e venda de imóvel na planta, seja loteamento. Você é um cara que tem muita permeabilidade do mercado, você entende exatamente o que eu estou falando. Então, de fato, o mercado imobiliário é assim uma paixão nossa e é o nosso dia a dia, e eu só tenho a agradecer de fato a gente passar aqui esse momento bacana conversando sobre isso. Já falando aí que você falou de compra de imóvel na planta, né? Que é um grande investimento, você sabe disso, todo mundo sabe que é um excelente investimento, mas também ele traz riscos, caso não seja tomado assim as devidas precauções, né? Fazer algumas análises. Então, quais que seriam os principais cuidados, na sua opinião, aí, que um comprador de um imóvel na planta ele deve ter antes de adquirir esse imóvel para ele garantir assim, a segurança jurídica na negociação? Bacana, Luiz. Esse é um ponto que eu gostaria até de gastar aqui uns minutinhos para chamar, inclusive, a atenção a uma situação. Na verdade, adquirir qualquer imóvel é uma aquisição que precisa ter muita cautela, ser muito precisa. Eu costumo dizer que adquirir um imóvel não é adquirir um celular. Não é adquirir um carro. Imóvel, eu costumo dizer que você comprar um imóvel, você vai saber exatamente o que eu estou dizendo, ou você assume um endividamento para uma vida toda, 30 anos, 35 anos, ou você gasta a economia de uma vida toda. Então, de fato, adquirir um imóvel, seja ele pronto, seja ele na planta, entro já,
para falar sobre a aquisição na planta, que é sim uma aquisição que exige um pouco mais ainda, mas a aquisição de imóvel é uma aquisição que precisa ter muito cuidado, né? Cercar de bons profissionais, corretores, se a transação um pouco mais complexa, auxiliar com advogado, ou seja, né, trabalhar com imobiliárias que sejam imobiliárias que tenham estrutura de atender, corretores que tenham estrutura de atender, né? Ou seja, trabalhar com profissionais especializados no mercado. Eu digo isso porque, como eu citei alguns minutos atrás, não se compra um imóvel como se compra um celular. Uhum. Estatisticamente, no Brasil, nós temos que a grande maioria das pessoas consegue comprar um único imóvel na vida. Uhum. Uma parcela privilegiada. E a maior compra dele, né? E é o imóvel da vida toda. Uhum. Uma parcela muito privilegiada consegue trocar o imóvel e uma mais privilegiada ainda consegue ter mais de um imóvel. Mas a esmagadora maioria daqueles que conseguem, porque a gente sabe que inclusive no nosso país há um grande problema da aquisição de casa própria. Mas daqueles que conseguem comprar, a grande maioria compra o imóvel da vida. Então não pode comprar um imóvel como se compra um carro, como se compra um celular, até subir um pouquinho de valor aqui citando o carro, mas mesmo assim ainda não chega no imóvel. Passado então essa necessidade de precaução independente da aquisição de imóvel, vamos adquirir imóvel na planta. Este é que eu preciso ter cuidado. Por que este é diferente? Quando eu vou comprar um imóvel pronto, ele está pronto. Eu entro nele, eu vejo a porta, eu vejo a cerâmica, eu vejo a estrutura do imóvel. Depois que eu saio dali, eu vou ver a estrutura documental. Mas a gente costuma dizer que o imóvel na planta ele não está no mundo real. Ele está apenas no mundo dos papéis. Você não tem o imóvel para entrar. Quando muito, você tem ali aquele que chama de apartamento modelo ou imóvel modelo, que a pessoa que está te vendendo está dizendo que o teu lá de cima vai ser igual a esse, mas o teu não está pronto. Como é que eu sei que o meu vai estar pronto daquele jeito que estão me mostrando? Os papéis têm de refletir isso. Porque se não está no mundo real, ele está no mundo do quê? Dos papéis. E a gente lembra agora da famosa incorporação imobiliária. Então, quando eu penso em imóvel na planta, eu não posso deixar de pensar em incorporação imobiliária. Porque é na incorporação imobiliária que eu tenho a materialização do imóvel que não está pronto fisicamente nos papéis. Passo que eu não abro mão. Imóvel na planta, lindo e tal. Rapaz, ainda não está incorporado, a gente ainda não tem incorporação registrada. Precisamos ter um pouco de prudência com isso. Na verdade, a rigor, conforme a legislação, nem poderia estar sendo vendido se não está incorporado, né? Então, preocupação 1, incorporação tem de estar registrada. Isso é o que diz a lei, 4591 de 64. Então, imóvel na planta, você está comprando uma coisa que estão dizendo para você que vai ser construído daquele jeito. Como é que eu tenho a certeza de que ele vai ser construído daquele jeito? Os papéis têm de te refletir isso. Quais são os papéis, então, que estão me dizendo isso? O memorial de incorporação registrado no cartório de imóveis. Então, para mim, não avançaria em qualquer transação de um imóvel não incorporado. É o conceito que a lei traz, é o que a gente tem que de melhor orientar para quem vai comprar imóvel na planta. Então, saber se o imóvel está incorporado, primeiro passo. E claro que a depender da estrutura do negócio, você também sabe tão bem quanto eu, que existem outros mecanismos de segurança, como uma constituição de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, blindando o empreendimento. Existe também a questão do patrimônio de afetação, que seria uma blindagem econômica e financeira. Existem outras blindagens e é por isso que você precisa do profissional especializado. Alguém que está ouvindo aqui a gente talvez não se sinta à vontade com essa minha nomenclatura, mas é a nomenclatura das transações. E aí eu preciso, às vezes, estar justamente com um profissional especializado para poder transferir esse nível de informação para o adquirente. Então, somando tudo isso, imóvel na planta, a gente consegue sim ter prudência e cuidado na hora de comprar, cercar de um profissional aquilo que eu não consigo entender, o profissional do mercado vai saber me orientar. E é isso que a gente orienta para as pessoas. Quando a gente fala de imóvel na planta também tem aquele problema que às vezes acontece do atraso da obra, né? Por lei é possível ele atrasar até 6 meses, né? Sim. Mas
Depois dos 6 meses, o que é que acontece assim com a pessoa que comprou? O que é que ele pode fazer caso tenha extrapolado aí? E esses 6 meses é obrigatório para todo mundo, né? Sim, perfeito. Essa questão de atraso, ela inclusive veio na famosa lei dos distratos, né, que surgiu nesse auge da... Não gosto de fazer nenhuma referência mais à pandemia, mas tem coisas que a gente não tem como fugir, né? Então, da pandemia para cá, houve sim a necessidade de regulamentar essa questão dos distratos. Há, de fato, a janela, mas o que a gente precisa ter em mente é, se eu te prometo te entregar determinado produto, determinado imóvel em tal data e eu não entrego naquela data, já contando com a prorrogação, há um claro descumprimento contratual. Né? Na medida em que há descumprimento contratual, aí eu tenho que analisar do ponto de vista jurídico as consequências do descumprimento contratual. Existe penalidade prevista na lei, existe possibilidade de eu, que adquiri, pleitear a rescisão de contrato, porque na medida em que eu estou adimplente, paguei todas as parcelas que você me disse que eu tinha que pagar, e a tua obrigação era me entregar em tal dia, tinha a prorrogação, você utilizou a prorrogação, chegou no limite e não entregou, eu estou absolutamente adimplente. E quem está inadimplente? Você. Então, eu que cumpri absolutamente, até hoje, minhas obrigações contratuais e você não, eu posso pleitear perante você rescisão, posso pleitear penalidade. Então, é claro que quando há essa questão do atraso, e aí a questão do atraso de forma objetiva é isso que eu estou dizendo. Atrasou, não entregou no prazo, descumprimento contratual. Mas às vezes isso não agrada mesmo quem está sofrendo o atraso. Por quê? Porque, rapaz, eu planejei tudo para esse imóvel. Então é por isso que sempre há aí uma necessidade de entender a real, digamos assim, o real interesse das partes, mesmo na questão de atraso. E para finalizar a questão do atraso, eu já vi comprador com tolerância zero, 30 dias do atraso ele já não queria mais nem conversa, rescisão total. E eu já vi pessoas com 6 meses de atraso ainda querendo o imóvel. Porque planejou o casamento, porque tá doido para sair, voltar a estaca zero e comprar de novo. Então, precisa apenas se debruçar sobre o caso concreto e ver a melhor solução. Mas que, conceitualmente falando, se eu te prometo entregar numa determinada data e não te entrego, eu estou em descumprimento contratual. Esse é o conceito. Ótimo. E agora mudando aqui um pouco do rumo aqui, vamos para a locação, né? O contrato de locação, ele é assim, um dos principais instrumentos para evitar qualquer problema aí entre locador e locatário, né? E a importância, até como você falou, de buscar um profissional, porque eu já vi pessoas de alto poder aquisitivo, inclusive ainda fazendo aqueles contratos que compram na livraria, né? Na papelaria e preenchendo. Então, isso é um risco aí muito grande. Então, quais informações essenciais que você sugere assim, que devem constar em todo o contrato de locação para proteger ambas as partes, né? Tanto o inquilino quanto o proprietário do imóvel? Bacana. Por óbvio, né, Luiz, que tirando compra e venda, quando eu falo de locação de imóveis, eu estou no segundo maior mercado, segundo maior volume de transação do mercado imobiliário. Compra e venda é o maior, até pelo tamanho do ticket das transações, claro, mas saindo da compra e venda, eu estou com um grande mercado imobiliário de locação de imóveis, que é um mercado pulsante e enorme, Fortaleza, então. É um mercado que tem seus problemas? Tem, justamente por isso que o amigo ressaltou. A gente, às vezes, ainda se depara com pessoas que terminam pesquisando na internet ali, hoje todo mundo vai na internet, se sente na possibilidade de conseguir uma ajuda, mas na internet tem vários modelos, mas a gente precisa ter o cuidado, saber se aquele modelo que você pegou na internet se adequa à tua locação. Locação de imóveis tem 2 locações tradicionais, a locação residencial e a não residencial, características distintas. Em se tratando de prazo, você me pergunta, cláusulas essenciais no contrato de locação. Prazo, uma delas. Residencial, a lei exige que o contrato seja de pelo menos 30 meses, porque se o contrato for abaixo de 30 meses, o locador perde um direito importante. Não é que perde, adia um direito importante, que é o direito à denúncia vazia. Denúncia vazia é justamente eu pedir o imóvel após o prazo do contrato, mesmo o inquilino sendo perfeito.
O inquilino foi perfeito, não atrasou nada. Mas o prazo que eu assumi com ele foi 30 meses. Acabou os 30 meses, eu já cumpri minha obrigação contratual com você, quero meu imóvel. Isso se chama denúncia vazia. Rescindir o contrato, vazia por quê? Porque não tem motivo. O motivo é o que eu quero, o imóvel de volta. Já se eu faço um contrato abaixo de 30 meses, e é muito comum a gente ver no mercado do contrato de 12 meses, a lei diz que esse contrato só pode ser denunciado por denúncia vazia após 5 anos. Então, às vezes, um proprietário fecha por 12 meses, achando que daqui a 12 meses vai poder pedir o imóvel, ele foi jogar lá para frente o seu direito de denúncia vazia. Aumentou de 30 para 60. E muita gente não conhece isso. Então, prazo é fundamental. Já na locação não residencial, o prazo tem outro viés, que é o viés da famosa situação de renovação obrigatória, que é o contrato de 5 anos. Muita gente fecha locação comercial com prazo de 5 anos, não sabendo a consequência de estar fechando um contrato comercial por 5 anos. Sabendo que na medida em que eu fecho um contrato não residencial, que comumente é chamado de comercial, por 5 anos, eu estou dando ao locatário o direito a uma renovação obrigatória e compulsória. Então, às vezes, eu alugando por 5, eu posso estar alugando por 10, por 15, por 20. Prazo de contrato é essencial. Precisa também regulamentar bem a questão de benfeitorias, isso é fundamental, né? Pode, não pode, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como o imóvel está sendo entregue para você, como você vai me devolver, né? É claro que num mundo, digamos, não vou chamar de perfeito, mas o mundo ideal, eu te entrego um apartamento, vou falar de apartamento, eu te entrego um apartamento todo pintadinho, todo bonitinho, sem nenhum defeito, você me assina a vistoria, você vai ter que me devolver de volta do mesmo jeito, ressalvando o desgaste natural. Uhum. Concluindo, desgaste natural. E aí um exemplo clássico. Luiz acabou de comprar um apartamento, tá lindo. Bota para alocar. A fechadura da porta, Luiz, ela nunca foi aberta. Ou foi aberta 2 ou 3 vezes para o Luiz ir ver o imóvel. O porcelanato do apartamento, ele nunca foi pisado. Se foi pisado, foi 2 ou 3 vezes. E aí eu te digo, depois de 4 anos de locação, essa fechadura, mesmo sendo utilizada com todo cuidado todo dia, ela não vai estar tão fixazinha como uma nova. Uhum. Do mesmo jeito um porcelanato. Um porcelanato pisado todo dia, o verniz dele já não é o mesmo. Eu posso exigir que o inquilino troque o porcelanato porque ele pisou todo dia e o porcelanato perdeu o brilho? Claro que não. O que é que se chama isso? Desgaste natural. Eu posso exigir que ele troque a fechadura, mesmo ele tendo aberto a fechadura todos os dias com muito cuidado, porque ela está com um pouco de folga, eu posso exigir que ele troque? Claro que não. Mas se ele quebrar a fechadura, se um porcelanato tiver rachado porque ele derrubou alguma coisa, mau uso. Aí eu tenho que exigir. Então, cláusula de benfeitoria, cláusula de situação de entrega do imóvel, tem que ter. Cláusula de garantia contratual. É um contrato com garantia, caução, fiador, seguro-fiança, as formas que a lei traz. Também precisamos regulamentar isso bem. E aí a gente vai passar por diversas outras cláusulas. A cláusula que trata do aluguel, como é que ele vai ser reajustado, qual é o índice, quais são os encargos por atraso, né? Então são situações, eu costumo dizer que a gente sempre trabalha com contrato, ou pelo menos elabora contrato, para ele ser testado. Não dá para a gente prever tudo em tese. E claro, tem contrato que as cláusulas já foram testadas, às vezes já foram questionadas na justiça, ganhou, perdeu, reformulamos. Então assim, o contrato é necessário para quando o negócio vai dar errado, infelizmente. Uhum. Quando quem paga, paga. Quando quem entrega, entrega. Quando quem tem as obrigações cumpre, eu não precisava nem de contrato, vamos só pegar na mão? Uhum. Mas o contrato serve justamente para quando o negócio dá errado. A gente precisa do contrato justamente quando você tinha que pagar e não paga. Pois espera aí, deixa eu ver o que é que o contrato diz. Uhum. O contrato serve justamente para dizer assim, o Luiz tinha que entregar pintado. Não tinha não. Vamos ver como é que está o contrato. Então a gente tem que pensar no contrato justamente prevendo essas cláusulas para, infelizmente, tomara que não, o negócio der errado.
Então, essas cláusulas são básicas de contrato de locação. Imóvel comercial, muito cuidado, principalmente com o estado do imóvel, você conhece muito bem isso, se costuma colocar muito imóvel no mercado para locação, de forma que a gente chama comumente de cru, às vezes sem nenhuma estrutura, às vezes até sem piso, sem forro, justamente para facilitar a adequação de quem vai utilizar, mas isso tem que ficar muito bem regulamentado. Sou eu que vou fazer? Vou ser ressarcido? Não vou ser ressarcido? O que é que fica se eu fizer? Isso tem que ser bem tratado. E aí, pegando o dizer do meu interior, aquilo que é acertado não é caro. Sai caro, né? Aquilo que a gente alinhou tudo antes, não sai caro. Você me entrega o imóvel, eu transformo o teu imóvel num negócio. No contrato não diz nada. E agora a gente vai ter um problema para resolver. Eu quero ser indenizado, eu quero ser minimamente ressarcido. Se eu não for, eu vou tirar. Se eu coloquei e você não me paga, pois só de birra eu vou desfazer tudo agora. Pode, não pode? Isso precisa ficar bem regulamentado. Infelizmente, a gente sabe que hoje, tirando o problema da inadimplência, a devolução do estado do imóvel é o principal problema. Esse é o principal problema. Então, amarrar tudo isso, uma vistoria rica, uma vistoria com foto, se possível com vídeo, né? Bem detalhada. Às vezes eu costumo criticar a vistoria apenas escrita. Por mais perfeito que seja teu texto, não dá para fazer, a não ser os escritores românticos, mas não dá para descrever uma foto do mesma riqueza de detalhe. Sim, certeza. Então, vamos gastar. Hoje, foto e vídeo é tão fácil. Hoje, armazenar isso é tão fácil. Passar para alguém isso é tão fácil, né? Conceder acesso. Então, enriquece com foto, com vídeo, para não restar dúvida. Essa luzinha não era dessa cor, era assim, vamos resgatar a foto. Não, a luzinha escrito, a luzinha era azul. Azul pode ser azul claro, escuro, azul brilhante. A foto eu não tenho o que dizer. Então, enriquecer a vistoria, tirando inadimplência, a devolução do imóvel no estado em que ele foi recebido é o segundo maior problema das locações imobiliárias. Então, tratar disso no contrato antes é essencial para evitar essa dor de cabeça. Eu vou aproveitar a sua resposta e vou fazer algumas perguntas complementares aí para não ficar nenhuma dúvida. Eu vejo muito caso, às vezes, da pessoa, o proprietário do imóvel não tem assim, o dinheiro para fazer uma reforma, tipo, basicamente fazer uma pintura ou fazer uma organização, e ele reduz o valor, não estou falando do imóvel cru, que é mais fácil de analisar isso, mas aí ele reduz esse valor da locação e ele exige que quando o cliente devolver o imóvel, que ele devolva pintado, diferente de como ele recebeu. Perfeito. Por mais que isso às vezes fique previsto em contrato, quando você falou, quando o inquilino sai querendo criar confusão, então ele pode sair e dizer, não, eu não recebi o imóvel dessa forma. Como é que funciona assim, nesses casos que a pessoa deu um valor mais barato exatamente pelo estado que o imóvel estava para que ela fizesse as benfeitorias e a pessoa não faz? Como é que funciona nessa hora de executar? Como você mesmo falou, né, que o contrato muitas vezes é para não ser usado, mas na hora que você precisar usar o contrato. Perfeito. E aí a premissa é a mesma. Aí agora só a gente operacionalizar no contrato. A premissa é a mesma de que isso precisa estar pactuado. Ponto. Realmente a lei não desce nesse detalhe. A lei vai descer benfeitoria necessária, útil e tal, né? Necessária aquela de trazer ali o imóvel de volta ao estado, manutenção, conservação, mas a lei não vai tratar de repente uma concessão dessa, né? E isso precisa então, se necessário for, já havia até contrato que assim trata, se necessário for, você vai abrir um capítulo no seu contrato do estado do imóvel. O imóvel se encontra sem piso, sem tal. O aluguel acima tratado no valor todo, ou vai ser dado um desconto, aí vai ser dada transação comercial. Não, é 5 mil, mas você vai pagar durante os 2 primeiros anos 3 mil, justamente porque você vai pegar 24 meses de 2 mil, você vai pegar 48 mil reais e vai gastar no imóvel. Será concedido o aluguel de 5 mil, será concedido um desconto durante 24 meses de 2 mil reais, a fim de que o locatário faça 2 pontos. Quanto mais rico a gente for, menos questionamento, menos interpretação a gente vai ter no final.
Já vi contrato assim, vai ser dado carência de... Carência é quando se abre mão do aluguel como um todo. Desconto quando eu abro mão parcial. Vai ser dado carência de 90 dias para a realização de benfeitorias no imóvel. O que é que o cara vai fazer? Detalhado. Benfeitoria pode ser daqui e aqui. Uhum. Vai ser feito 2 pontos. Isso. Após o prazo, deverá ser realizada vistoria do que foi realizado, pois, após essa realização, fica como o estado do imóvel a ser devolvido. Luiz, se a gente gastar um pouco de energia para redacionar isso, não dá margem à interpretação no final. Agora, se eu te dou carência para realizações de benfeitorias no imóvel, pintura, conserto de piso, não sei o que... O cara consertou o piso agora. Se ele passa 10 anos nesse imóvel, esse piso pode ter dado problema mais 3 vezes. A gente abre um leque de discussão. Porque eu fui econômico na hora de contratar, na hora de negociar, na hora de botar no papel. Por isso, vou voltar ao modelo. Não vai ter nenhum modelo que tenha desenhado essa transação. Não vai. Na grande maioria das transações de locação, tem algum tipo de cláusula nesse sentido? Não tem. Eu estou entregando todo bonitinho, pitadinho, o cara vai me devolver todo bonitinho, pitadinho, conforme relatório de vistoria. Essa é a regra padrão. Mas eu vou ter situações que eu preciso me debruçar no contrato e criar uma situação disso. Se eu vou dar uma carência, um desconto, para o cidadão fazer alguma coisa no imóvel, o que é que ele vai fazer? Se tiver projeto, anexa projeto. Se já tiver orçamento, se já tiver... Enriquece. Quanto menos interpretativo você deixar um texto, melhor. Porque realmente interpretação, e aí eu vou para o judiciário. O julgamento é sim uma situação interpretativa. Uma mesma cláusula contratual que tenha margem interpretativa, você lê de um jeito, entende de um jeito, eu leio de outro. Se a gente bota para 5 pessoas lerem, cada uma pode ter um entendimento. A redação não está das melhores. Tira qualquer possibilidade de interpretação. Eu costumo, às vezes, até dizer, eu mesmo produzindo, às vezes, alguma cláusula, eu peço para os meninos lá do escritório, 2 ou 3 lerem. O que é que vocês estão entendendo? Se 2 já disserem que entenderam diferente, a redação não está boa. Porque está dando margem a pensar de um jeito e pensar de outro. Se assim ficar, se eu for para o judiciário, corro o risco. Se eu for para um julgamento no tribunal, corro o risco. Dedica vistoria ou contrato de locação que vai ter desconto, carência para realização de alguma situação, detalha. Cláusulas genéricas com vontade de desovar a locação, vou assim dizer, massa hoje, tomara que não dê problema. Se quem pagar, paga, e quem cumprir, cumpre. Esse contrato nunca vai ser nem testado, você nem vai saber se a tua cláusula foi boa ou foi ruim. Mas, infelizmente, na hora que dá problema, você puxa o contrato, como diz aí, o contrato não me ajuda. Quem lê diz, não precisa tirar não. O outro diz, não, aqui pela redação acho que tem que tirar. Aí se a gente não entra em entendimento, temos que ir para o judiciário. E ir para o judiciário nem sempre é a melhor saída para essas situações. Indo agora também num ponto que você levantou no contrato, para a questão do prazo, que isso também é uma dúvida que eu vejo muito frequente nos contratos residenciais, que já existe de muita gente o entendimento dos 30 meses, mas às vezes o locador, né, o proprietário do imóvel, quer que coloque aquela cláusula que depois de 12 meses ele pode pedir o imóvel de volta. Tanto o locador quanto o locatário, né, existe essa solicitação. Mas é só um dos dois que pode, né? Mas queria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso. Exatamente, isso é um negócio que virou quase que uma praxe de mercado e há, de fato, um entendimento equivocado por uma parte das pessoas, não vou dizer para a maioria, tá? Primeiro que a lei é clara, a lei do inquilinato 8245, ela é clara em dizer que durante o prazo contratual o imóvel não pode ser pedido pelo dono do imóvel, que é locador. Às vezes até locador e locatário as pessoas... Locador é o proprietário, locatário é o inquilino. Não pode pedir. Dentro do prazo contratual, o dono do imóvel não pode pedir o imóvel, salvo descumprimento contratual. Porque se é descumprimento contratual, eu também não sou obrigado a cumprir.
Então, se não paga, se está descumprindo, eu posso pedir o imóvel. Agora, se o inquilino está perfeito, tudo que ele tem de pagar está em dia, tudo que ele tem de fazer está ok, eu, dono do imóvel, não tenho como pedir o imóvel dentro do prazo. Situações que são particulares, você pode tentar entrar no famoso mútuo acordo. Cara, eu sei que eu não posso pedir, mas deixa eu te contar a minha situação. É isso, é aquilo outro, PPP, papapá, tá. Eu pago uma mudança, eu pago um mês de aluguel. Já vi até proprietário dizendo, cara, eu pago 3 meses de aluguel no imóvel que você escolheu, eu pago tua mudança, mas eu... Às vezes você consegue, no mútuo acordo, convencer o inquilino. Mas a lei, nesse ponto, protege, de fato, o inquilino. Essa cláusula de 12 meses, 16, 18, o prazo a lei não fixa, essa cláusula, é porque você falou de 12 meses, ela é muito mais para isentar o locatário de uma multa proporcional que ele teria de pagar se ele não cumprisse o prazo todo. A lei, de fato, só deu ao inquilino o direito de não cumprir o prazo todo do contrato. Ele pode devolver o imóvel antes, mas claro que arcará com a multa proporcional ao período restante. Mas às vezes o cara loca o imóvel e diz, não, 30 meses é muito longo, eu estou querendo só por 12 meses porque estou para receber o meu, da compra na planta, está atrasado ali uns 8 meses, mas vai ser entregue no 12º. Eu queria só por 12 meses. Eu não colocaria o contrato com o prazo de 12 meses, o prazo tem que ser sempre de 30, mas aí se coloca uma cláusula em que isenta o inquilino, se ele optar por sair após os 12 meses, ele não paga a multa. Essa cláusula gera esse mesmo direito para o proprietário? Não gera. Se eu colocar uma cláusula dizendo que o proprietário também terá o direito de pedir após 12 meses, essa cláusula surte efeito? Não. Existe uma outra disposição na lei que diz que cláusulas que sejam inseridas no contrato que afrontem os princípios da lei, ela será considerada nula. E há uma premissa, expliquei até ontem para um dono de imóvel, há uma premissa que diz o seguinte, se o legislador quisesse dar o direito ao dono do imóvel pedir, ele teria dado. Se ele deu apenas ao locatário, é porque ele quer, no objeto social da lei, que apenas o locatário tem o direito de desocupar antes, pagando a multa. Eu isento a ele ou não, porque a multa pertence a mim, dono do imóvel. Se eu quero isentar, eu posso até dizer que o cara, a qualquer momento que ele sair, não vai ter multa. Posso? Posso. Cara, eu estou querendo locar, pode ser que eu passe 6 meses, 3 meses, 5 meses, no máximo 1 ano. Mas eu queria pagar multa nenhuma. Na hora que eu quiser desocupar, o cara, não, tudo bem, bota aí. E não vai pagar multa nenhuma, a qualquer momento pode desocupar. A multa é minha, dono do imóvel, eu posso isentar. Mas essa cláusula de 12 meses, ela não confere direito ao proprietário de pedir o imóvel. Dentro do prazo do contrato, o proprietário não pode pedir o imóvel, salvo descumprimento contratual. E aí ainda continuando no prazo, mas falando agora do comercial, né? Que você falou que depois dos 5 anos, a partir de 5 anos tem o direito da renovatória. Para esclarecer, porque às vezes você faz, né, a pessoa faz contratos longos porque são investimentos muito altos e necessariamente vai ser necessário fazer isso. Mas a questão da renovatória não quer dizer que a pessoa vai ser dona do imóvel, né? Tem aquelas obrigações, se ele não pagar, você pode pedir o imóvel de volta. Quando vence o contrato, se o aluguel estiver fora do preço de mercado, você pode fazer uma repactuação desse valor. Fala rapidamente um pouquinho sobre isso. Perfeito. Everson, por favor. Eu costumo dizer que a renovatória ela não é nada de prejudicial para ninguém. Apenas ela precisa ser tratada em cima da mesa da negociação. Sem dúvida, se eu estou negociando com você uma locação comercial, que eu vou fazer investimento de estrutura no imóvel, que eu vou fazer, não vale a pena para mim se o contrato for de 3 anos. Porque eu também sei que quando terminar o prazo de 3 anos, você pode me notificar e pedir o imóvel. Eu quero... E aí vamos para até de forma mais prática. Tem inclusive locação que é de 10, que é de 20. Grandes imóveis, grandes negócios já faz o contrato é de 10, 20. Não faz de 5 para ficar renovando, não. Ele já faz de 10, de 20 e tal e tal. Então, a questão da renovatória, a primeira situação é de que ela precisa ser conversada. Cara, eu não tenho interesse em locar teu imóvel por apenas 3, 4, 5 anos. Eu vou fazer investimento, por mim eu ficaria pelo menos 15.
Abaixo de 15 para mim não serve. E o proprietário tem de ter a ciência do que está fazendo. Se eu fizer por 5 anos, eu sei que ele vai poder renovar. É claro que renovar, como você bem falou, não é ser dono do imóvel. Existem situações previstas na lei que é possível você não conceder ao inquilino a renovação que ele tem direito. Se tiver proposta melhor de locação, você não é obrigado, desde que seja comprovada, bonitinha, você não é obrigado a renovar. A lei não ia causar esse prejuízo ao dono do imóvel. É claro que se o cidadão que estiver pedindo a renovação cobrir, ele tem a preferência. Tá? Existem situações de, por exemplo, se eu for necessitar fazer reformas importantes no imóvel, o imóvel é só um andar e eu alugo por X, mas agora eu queria fazer 3 andares para alugar por 5X. Jamais a lei iria tolher de você o direito dessa situação, né? Então existem situações que a lei realmente traz para evitar a renovação. Mas não tendo essas situações, a pessoa tem direito à renovação? Tem direito à renovação. Então, o que é que precisa ser claro? E eu acho que isso é que é o fundamental. Na hora de uma locação comercial, que chega o pedido de 5, 10 anos de contrato, de 5 para cima, o dono do imóvel precisa estar ciente do que é locar por 5, 10 anos, 15 anos, e ele precisa decidir. O que eu não abro mão, e eu vivo dizendo isso para muita gente, é eu celebrar contrato como administradora de imóveis em nome do proprietário, um contrato de 5 anos, sem meu proprietário nem saber o que isso significa. Aí daqui a 5 anos ele liga para a imobiliária e diz, ei, eu queria o imóvel. Aí eu vou ter que explicar com aquela minha cara, rapaz, senta aqui, deixa eu contar para o senhor o que acontece. A gente locou por 5 anos e o cara entrou com a renovatória e ele vai, olha como você fica desconfortável com isso. Há quem diga, inclusive, que isso pode ter sido um descumprimento de contrato seu com o dono do imóvel. Né? Já que você é um prestador de serviço quando você administra o imóvel dele. Então, isso precisa ser muito claro. Se tem um pedido de 5 anos, não é só aquela ligaçãozinha proprietária. A gente fez proposta 36, o cara está pedindo 5 anos. Posso dar? O proprietário às vezes vai dizer, pode. Não acho que você esteja leal com o teu proprietário. Você não está mudando de 24 para 36, que não muda nada em termos jurídicos. Eu estou mudando de direito de não renovatória a um direito de renovatória. Proprietário, essa é a pergunta. E não somente prazo. De 12 para 24 é só prazo. A gente ofereceu 12 e está querendo 24. Posso dar? Não tem repercussão jurídica. Agora, se eu oferecer 36 e o cara quer 5 anos, a pergunta ao proprietário não seria apenas prazo. É covardia com ele que não conhece o mercado. A pergunta para ele é, ele está pedindo 5 anos, mas deixa eu dizer, o prazo de 5 anos acarreta essa situação. No residencial, a pergunta era outra. O prazo do contrato é 30 meses, só que o cara só quer 12. Se você perguntar assim, um proprietário, não, beleza, pode fazer por 12. Mas isso não é a pergunta, porque não é só prazo. Eu estou retirando dele um direito. Sim. Eu estou alterando um direito dele, eu preciso explicar. O cara quer 12, porque disse que vai sair com 12, mas se eu fizer por 12, a gente tem essa situação aqui. Não, se tem essa situação, não quero não. Então é por isso que eu critico muito essa atuação no sentido de que eu preciso esclarecer qual é a consequência de fazer um contrato de 5 anos num comercial e quando é numa situação residencial eu mudar de 30 para 12 para 15 meses. O proprietário que não é especializado e contratou a gente especializado precisa ser informado disso. E esse esclarecimento, inclusive, eu ainda faço um adendo também com ele, do residencial. Eu falo, esses 12 meses dá direito ao inquilino, não a você, porque quando tem alguns proprietários que acham, não, você tem a cláusula de 12 meses, eu também posso pedir. Então, tanto é importante que ele entenda. Tanto é que a cláusula que a gente deve, a redação dessa cláusula não é nada acerca de prazo de contrato, seria alguma coisa muito voltada exclusivamente para a isenção da multa. Após 12 meses de contrato, caso haja a desocupação pelo locatário, a multa prevista na cláusula, que geralmente é lá embaixo, ele fica isento dela. Eu não tratei de pedido de renovação aqui, eu não tratei de renovação, não, de desocupação, eu não tratei de gerando direito, eu só tratei dizendo a desocupação após 12 meses poderá ser exercida pelo locatário, ficando este isento da multa por desocupação.
Uma outra dúvida, voltando no prazo, como o prazo tem tanta coisa Sim. aí para pano na manga, né? Você faz um contrato comercial de 48 meses. E aí, depois dos 48 meses, você não faz nada, deixa ele em prazo indeterminado. Quando se completa, sei lá, os mais 12 meses, que aí completa os 5 anos, isso dá o direito da renovatória para o inquilino? Não, Luiz, bacana a sua pergunta, tá? Muito, muito interessante. A lei exige alguns critérios para renovação. E a lei exige contrato escrito, o somatório dos prazos ou um contrato único de 5 anos. E o cara está na mesma atividade. Se eu dou um contrato de 36 meses para ele e deixo renovar por prazo indeterminado, esse cidadão não vai ter direito à renovatória. Porque ele não vai ter contrato escrito somado que dê 5 anos. Às vezes eu dou 36, aí o cara chega, rapaz, acabou aqui, eu preciso renovar não sei o quê, uns documentos, PPP, papapá, me dá mais um contrato de 24. Aí eu fiz um contrato de 24. Aí o cara tem um contrato de 36, acabando aqui, inicia esse de 24. Foi o que eu acabei de dar para ele, direito à renovatória. Porque ele não vai ter um contrato único, mas ele vai ter 2 contratos que somados, escritos e que o prazo dá 5 anos. Então, se eu puder orientar a situação para evitar a renovatória, um prazo inicial se prorroga por prazo indeterminado. Show. E aí, vindo aqui agora para um outro ponto que, como você mesmo falou, tem muito problema, que é exatamente quando o inquilino sai do imóvel, que é falar das vistorias, né? Ao final do contrato da locação, sempre tem o proprietário quer receber de um jeito, o inquilino quer entregar de outro, devolver de outra forma. E aí eu queria que você pudesse esclarecer um pouco como é que funciona, assim, na prática, a importância também da vistoria de saída e de entrada e saída. Você já até comentou Sim. da questão das Sim. fotos, do vídeo. E assim, quais são os pontos mais comuns de conflito? E como é que essa exigência da pintura, o desgaste natural de móveis e equipamentos, já que a vistoria sempre é um ponto muito traumático também. Tirando inadimplência, a desocupação do imóvel e o estado dele é o principal problema. Tá? Já tive diversas experiências de locação que financeiramente não teve nenhum problema. O cara pagou tudo bonitinho, mas enganchou na devolução. Uhum. Locação longa, 7, 8 anos, morando no mesmo apartamento, tal e tal. E quando você me pergunta qual é o ponto principal de problema de vistoria, você já até citou, pintura. Porque aquilo que é rachado, aquilo que é quebrado, é de fácil constatação. Eu até brinco às vezes quando o cara vem dizer assim, não, mas esse bicho, esse vaso sanitário já estava assim. Eu digo, irmão, você aceitaria ter recebido o imóvel lá atrás já com vaso sanitário assim? Você morou esse tempo todo nesse apartamento com esse vaso sanitário desse jeito? Uhum. Porque às vezes o principal argumento é dizer, isso já estava assim. Uhum. Né? E aí quando é que eu mato ou quando é que eu acabo com a argumentação disso já estando assim? Uma boa vistoria. Uma boa vistoria. Como eu falei, de fato uma boa vistoria, mesmo que escrita, ela teria que ser um negócio extremamente enfadonho, extremamente descritivo para ela ter uma riqueza de detalhes. Quando eu comecei no mercado imobiliário, talvez na sua época, nem sei se você é mais velho que eu, Luiz, acho que não. Mas era vistoria só escrita. As fotos ainda não tinha essa história de foto digital, né? Foto digital um pouquinho depois. E muito menos foto de menor calibre que você consegue, porque hoje você faz uma excelente vistoria só com o celular, né? Aplicativo e tal, isso não era uma realidade. Se você pega vistorias de 20 anos atrás aqui, era papel mesmo, escrevendo sala, pintura, não sei o que, sem manchas, na cor bege, pintura marca tal, piso, né? Hoje você chega no ambiente, você faz um vídeo aqui, vai tirando fotos e tal. Então hoje é muito fácil, digo que é fácil operacionalizar, não estou dizendo que é fácil, às vezes eu não vejo problema. Uma boa vistoria, com foto, com tudo, com aplicativo e tal, em que você dá acesso ao proprietário, ao inquilino, né? Eu preciso ter o comparativo, vistoria de entrada, vistoria de saída. Não adianta eu ter feito uma vistoria de saída se eu não tenho um parâmetro de entrada.
Não adianta eu fazer só a de entrada e não ter feito a de saída. Preciso ter as duas. As duas é que vão me subsidiar exatamente se ele está me devolvendo o imóvel do jeito que ele recebeu. Essa é a premissa legal. Devolver o imóvel no estado que recebeu, vírgula, salvo o desgaste natural. O desgaste natural, ele bate muito, ele confronta muito com o dever também de manutenção. Às vezes tem cidadão que prefere dizer assim, ó, essa pia aqui está pingando e eu não tenho que trocar a pia não que está pingando. Isso é um desgaste natural. E aí realmente não é uma zona objetiva, mas a lei diz que também o inquilino tem um dever de manter o imóvel, de conservar o imóvel como se seu fosse. Uma pia pingando, a gente tem ou não o dever de consertar? Uma janela emperrada que eu estou há 10 anos no imóvel, eu tenho ou não o dever de dar manutenção? Essas são as zonas ali um pouco de conflito. Locação muito longa é que gera isso, né? Por quê? Porque ele vai pintar, não tem nada quebrado, mas tem muita coisa desgastada. E é claro, Luiz, que a gente sabe que imóvel nosso, se não fizer manutenção, ele desgasta mesmo. Sim. Então, às vezes, a falta de manutenção no decorrer do contrato gera aquele desgaste efetivo no final da locação. E aí eu vou querer discutir no final da locação que é desgaste natural. E aí nós vamos entrar numa zona conflituosa que, na verdade, só desgastou porque você não deu manutenção. Me prove que você deu manutenção. Me prove que você fez as conservações. Porque aí, se você fez as conservações e manutenções mínimas do imóvel como se seu fosse, e mesmo assim chegou nesse estado, ótimo, é desgaste natural. Agora, você nunca deu manutenção. Se acabou o negócio. E agora você me dizer que isso é desgaste natural? Essa é uma zona de conflito. Não é fácil decidir isso, não existe uma fórmula para isso. É de cada caso, mas premissas que a gente tem que ter. É dever do inquilino devolver o imóvel no estado em que recebeu. Também é dever do inquilino, salvo desgaste natural, e também é dever do inquilino fazer manutenções e conservações do imóvel como se seu fosse, né? E aí a gente entra em algumas zonas de que até onde ele deve fazer manutenção e a partir de onde é estrutural do proprietário. Isso é uma zona realmente, né, que precisa... O ideal é ser feito tudo tratado antes. Aconteceu algum problema no imóvel? Notifique a imobiliária logo. Vamos logo tratar disso. Porque também se tiver se desentender, se desentende logo agora. E não adia um problema que às vezes pode ser muito maior. Tá? Vistoria. Quanto mais riqueza de detalhes tiver, e para mim foto e vídeo é fundamental. Entrada e saída. E aí, a partir daí é de fato comparar. A partir daí, de fato, é estabelecer o que foi concedido de direito para você, se você ia ter algum direito ou não de fazer alguma coisa, se ia ter desconto, se isso ou não. E aí, Luiz, é claro que às vezes vistoria resolve, mas às vezes quando eu tenho aí um pouquinho de má fé, isso pode atrapalhar na resolução. Essa má fé era exatamente o que eu ia lhe perguntar agora sobre isso, que muitas vezes quando o inquilino quer causar algum problema, né? Ou ele causou algum problema, ele não vai na vistoria, não comparece à vistoria de saída e muitas vezes nem assina a vistoria de saída. Como é que funciona essa questão, que geralmente isso acontece só quando tem algum problema, quando o inquilino locatário ele não comparece na vistoria de saída e também ele se recusa a assinar a vistoria de saída. Isso é bacana, Luiz, porque o judiciário ele interpreta de que o inquilino ele deve ser, sim, comunicado da vistoria. Obrigar o mesmo a comparecer, eu não tenho como. Claro, eu não teria como botar você dentro de um carro e levar para dentro do imóvel. Tá? Mas eu, administrador ou proprietário, eu tenho o dever de comunicá-lo e comprovar que comuniquei. Tá? Isso é um ponto muito importante porque a gente vê de vez em quando, bem constante, decisões judiciais questionando a vistoria de saída porque não teve a participação do inquilino. E nem se comprovou que ele foi comunicado para estar presente. Tá? Então, essa comprovação é muito mais uma formalidade para dar uma segurança jurídica do que propriamente a necessidade dele ir lá. Precisamos comprovar que ele foi comunicado, e se ele foi comunicado e compareceu e não assinou, a gente precisa comprovar de que a gente comunicou para ele assinar, de que ele estava presente e tal. Ou seja, o locador precisa se cercar dessa formalidade, porque se precisar recorrer ao judiciário, isso tem de estar atendido.
Indo aqui para duas perguntinhas aqui sobre a parte de condomínio, que também é um assunto também de muita... E eu tenho ter esse ponto específico, eu tenho visto muito problema atualmente, que é quando a gente fala de locação de temporada, principalmente por essas plataformas de Airbnb, Perfeito. Que alguns síndicos proíbem essa situação da locação de temporada. Mas isso não está previsto muitas vezes no regimento interno ou na convenção. Então, quando você tem um imóvel que quer colocar para locação de temporada, que muitas vezes algumas pessoas são contra, o que é que na prática pode realmente proibir ter a locação de temporada ou não no imóvel? Bacana, Luiz. E aí, você me dá 2 minutos para eu dar um passozinho atrás antes de responder isso. Eu juro que vai ser 2 minutos. Locação temporada nunca foi o problema dos condomínios. A locação temporada prevista na lei do inquilinato, aquela até 90 dias para recreio e tal, essa nunca foi problema dos condomínios. O que se tornou problema dos condomínios foram as locações por aplicativos que se aproximam à hospedagem. Uhum. Mas quando o Luiz estava reformando um apartamento, uma casa, e precisava levar a família dele para ficar durante 60 dias num outro apartamento similar, você ia nas imobiliárias. Tinha imobiliária, inclusive, que trabalhava só com esse tipo de locação aqui. Uhum, sim. Né? Você ia lá, fazia um contrato, apresentava, tinha um contrato de 60 dias, 45 dias, você se mudava para aquele imóvel 45 dias, 60 dias, imóvel mobiliado, você não precisava levar sua mobília e tal. Essa locação nunca foi dor de cabeça para os condomínios. A locação que começou a transparecer dor de cabeça foi essa locação por aplicativo que se assemelha à hospedagem. Eu anoiteço e não amanheço. Uhum. Eu chego na sexta, vou embora no sábado. Essa foi que começou a incomodar. Incomodar pela insegurança, incomodar pela rotatividade, incomodar pelo desconhecimento, incomodar pela formatação do negócio. Não tem contrato, não tem nada, tem um voucher, né? Documento, não tem nada assinado, tudo é clicado no aplicativo. Coisas da vida moderna, é verdade. Então isso é o que passou a incomodar. Isso foi para o judiciário, claro, porque nós temos os condomínios, a natureza dos condomínios, apartamentos residenciais. É claro que os apart-hotéis, os hotéis residências, ou esses que têm esse viés, eles já foram pensados para isso. Então esses não têm o que falar nem reclamar. Mas nós temos os exclusivamente residenciais, que foram previstos para entidade familiar, que foram previstos para aquela utilização mais constante. E aí isso foi parar no judiciário, claro, chegou no STJ, e hoje nós temos 2 linhas. Não existe nenhuma linha definitiva do STJ, não tem nenhum tema repetitivo, ou seja, aquela decisão que é, digamos, definitiva como entendimento do tribunal, né? Mas nós temos 2 linhas. Primeiro, que esse tipo de locação já é incompatível com a destinação residencial. Então, independente de qualquer previsão em convenção, o simples fato de, na convenção, dizer que é residencial, isso já poderia ser proibido. Existe uma outra linha de que o condomínio residencial que quiser proibir tem que colocar uma cláusula na convenção. No STJ tem as 2 manifestações. O que tem permeado as discussões nos condomínios é que, a partir de então, eu vou dizer que não pode mais locação por aplicativos e tal. O que a gente tem demonstrado nos condomínios é que existem as 2 linhas. Eu não tenho dúvida de que essa linha em que a gente modifica a convenção, coloca a proibição na cláusula, registra a alteração no cartório de imóveis é uma mais sólida, porque a partir de então eu criei uma regra, e na hora que eu criei a regra, dou ciência a todo mundo tem que cumprir a regra. Quem não concordar com a regra, que recorra ao judiciário. Já esta de simplesmente, mesmo eu olhando para a mesma convenção de 30 anos, eu só dizer que a partir de agora não pode mais porque é residencial, é possível? É. Eu opino como sendo mais frágil? Sim, eu opino como sendo mais frágil. De qualquer modo, o síndico sozinho pode proibir? Não. O ideal é, como certamente já vai vir algum histórico no condomínio, que isso seja discutido em assembleia. Que seja demonstrado em assembleia os 2 cenários. E a Assembleia pode até optar por esse. Dizer, não, ninguém vai atrás de modificar a convenção, não. Se a gente é residencial, diga aí que eles têm 30 dias para não mais locar. E nós não vamos permitir entrar. E quem não concordar, que vá para a justiça. Mas a Assembleia tem que tomar ciência das 2 possibilidades. Não tenho dúvida de que eu, advogado, que trabalho na seara condominial há muito tempo, essa é mais segura.
Essa é mais segura. Lembrando que tudo isso que eu estou falando do condomínio que tem finalidade residencial. Se na sua convenção, seu condomínio tem finalidade a parte hotel, hotel residência ou qualquer outra dessa, não adianta fazer nada, porque de fato o empreendimento já foi pensado para esse tipo de situação. Mas é uma situação pulsante, né? Gera incômodo e internet traz aos montes, né? A última que eu vi foi saltando nos grupos de que bandidos locaram por temporada, invadiram apartamentos e tal, fizeram... Isso salta todo dia. Isso salta todo dia. Mas o cenário geral é este. Locação por temporada em si nunca foi o problema. A locação que saltou para todos, transformando isso num problema, foi a locação por aplicativo que se assemelha à hospedagem. A jurisprudência diz até que isso é um contrato atípico. Ou seja, não é especificamente previsto. Nem é hospedagem pura e simples, com a lei de hospedagem, 11.000, e nem é lei do inquilinato, 8245. É uma situação de fato atípica. Show. E indo para agora para a pergunta final, vamos falar só de taxa extra. Às vezes os proprietários de imóveis questionam a situação do... que foi feita uma taxa extra com valor muito alto. Então falou, o imóvel vale tanto, mas está fazendo aqui algumas benfeitorias ou o que foi, excede 10% do valor do imóvel, alguma coisa assim. Existe algum teto, existe alguma limitação em relação à taxa extra? Como é que funciona? Bacana. Pudesse falar um pouco sobre isso. Perfeito. Respondendo de forma objetiva, não existe limitação. E até seria, digamos, imprudente da lei estabelecer um limite para a taxa extra. Porque se de fato o imóvel estiver precisando de alguma situação que fosse além desse limite da lei, não poderia fazer? Teria que pedir uma autorização judiciária? Dando aqui um exemplo, eu tenho imóveis que, passando por inspeção predial recentemente, está necessitando fazer um reforço estrutural, que é caro. Ou precisa fazer uma reforma de fachada, que também é muito caro. 2 milhões, 3 milhões, tal, né? E eu pergunto, se é uma situação necessária, se a gente tem um parecer técnico dizendo que é necessário, se eu tivesse um obstáculo na lei dizendo, não, a cota extra desse condomínio, o condomínio nunca pode ter um valor de cota extra, seria imprudente da lei. Então não tem uma previsão nesse sentido. Existem formalidades que a lei estabelece para determinados tipos de obra no momento da aprovação, que são chamados quórums, né? Claro que obra necessária nunca tem quórum. É necessário, Luiz. Se é uma coisa necessária, como é que eu posso ter engessamento para uma coisa necessária? Se eu não fizer, cai. Não, mas a gente não pode fazer ainda porque não atingiu o quórum. Quer dizer que o quórum está acima da necessidade técnica, a gente não obedeceu o quórum, o prédio caiu, mas está tudo bem? Necessário não tem quórum. Algum tipo de obra que chama de útil seria maioria absoluta e outro tipo de obra que se chama voluptuária seria 2/3. Isso é justamente um mecanismo da lei para poder dificultar algum tipo, dificultar não, criar uma metodologia para alguns tipos de benfeitoria que precisam ser analisadas por um público maior se a gente quer ou não fazer. Meu prédio é todo, um exemplo, meu prédio é todo pintado, tinta. Mas aí agora a gente quer ele com pele de vidro. Um embelezamento. Isso não é técnico, isso não é conservação e manutenção. Isso é um mero embelezamento. E isso custa 3 milhões. É claro que um negócio desse, que não é obrigatório, não causa risco, não é necessário, não é conservação, uma transformação dessa do prédio tem que ser analisada por um quórum mais significativo. E não 10 pessoas decidirem que o prédio, a partir de amanhã, vai todo mundo pagar um X reais de cota extra para deixar o prédio na pele de vidro quando eu comprei o prédio pintado. Isso exigiria 2/3. Então, não tem um limite de valor. Não tem... nunca vi convenção trazer um limite de valor. Volto a dizer, porque cota extra, a depender da situação, pode exigir, de fato, um valor mais vultoso. O que precisa ser discutido. E aí, infelizmente, uma realidade de condomínio, que eu trabalho em condomínio há muito tempo, você sabe disso, é que as assembleias são esvaziadas. E às vezes eu só reclamo quando chega a ata da cota extra lá. Mas eu fiquei, com todo respeito a quem está em casa e quem gosta da sua cama, eu também gosto, mas você ficou na sua cama.
deitadinho, deixando os outros decidirem. Uns outros decidirem. E o pior, às vezes esses outros que decidiram são 10, 20, no máximo 30% do condomínio. Porque a grande maioria fica indiferente. E aí realmente, mais uma brincadeira, engenheiro de obra acabada, todo mundo quer ser. Criticar depois da discussão, todo mundo quer criticar. Por que você não foi expor sua ideia lá no dia? Ah, Herbert, eu fui, expus, chamei a atenção, mas fui voto vencido. Paciência, democracia. Mas se você nem foi e agora tá cheio de argumentos para convencer o contrário, me perdoe, meu irmão, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Há alguma ilegalidade numa cota desse tamanho? Não há. Se eu conseguir comprovar algum vício na Assembleia, a gente vai atrás de anular. Mas se eu não tiver vício, infelizmente... Doutor Herbert, muito obrigado. Assim, a gente tem que finalizar sem eu querer finalizar e ainda estourando o nosso tempo aqui, que a gente conversou bastante. Foi muito enriquecedor para mim e para todo mundo que está nos assistindo, tenho certeza disso. E eu queria só que você pudesse deixar uma mensagem, já que a gente vai ao ar aqui na segunda-feira de manhã cedo, para quem está nos assistindo. O que é que você dá de mensagem aí para a pessoa iniciar a semana aí com o pé direito? Ah, bacana. Eu acho que essa mensagem aí, saindo um pouco do mercado imobiliário, espiritualizado, como eu busco ser, tá? Eu acho que a gente tem que fazer o certo, acreditar que fazer o certo é o que dá certo, né? Se a gente sempre pensar que fazendo errado pode dar certo, não é bacana. Então, faz o certo. Aquilo que é acertado não é caro, aquilo que é sentado e conversado não é caro, aquilo que você expõe não é caro, aquilo que você participa e expõe a tua ideia, tu fica tranquilo em si. Então, é meio que aquilo que a gente aprende desde criança, né? Criança sempre é um diferencial, por quê? Porque criança diz para a amiguinha dela, do lado dela, que não gosta dela, a gente é cheio de dedo. A sinceridade, às vezes, nesse momento de realizar as coisas, eu acho que é fundamental. A verdade sempre deve prevalecer. E quando a verdade vem para cima da mesa, nessa transação, não estou à vontade com esse ponto. Diga isso. Senão tu celebra a transação, tu não diz que não estava à vontade, e lá na frente esse problema está desse tamanho quando podia ter sido resolvido lá em cima da mesa. Então, acredita que fazendo certo dá certo. Eu acho que é uma premissa, assim, para mim, fundamental. Show, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para você que acompanhou esse episódio, obrigado pela sua audiência. Se você quer saber mais sobre o direito imobiliário e condomínio, siga o trabalho do Dr. Herbert Reis. E não esquece de seguir o Segundou no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais e eu te espero por aqui. Até lá.